Olá, que bom estar de volta aqui no nosso canal, com o objetivo de divulgação do livro O Principiante Espírita. Nós somos do Centro Espírita Nova Luz, que fica na cidade de Belo Horizonte, e estamos desenvolvendo o estudo desse importante livro que nós recomendamos a todos, sobretudo aqueles que estão iniciando na doutrina, que conheçam. Você pode pegar o livro, ler, ou pode assistir aqui as nossas postagens, onde em capítulos sucessivos nós estamos estudando essa obra. No capítulo anterior a gente falou sobre charlatanismo e hoje nós vamos falar sobre identidade dos espíritos. Quem são os espíritos? Os espíritos somos nós, sem o corpo físico. É bom a gente sempre lembrar isso, que os espíritos são nada mais, nada menos do que nós, quando deixamos o corpo físico e retornamos à pátria espiritual, que não é um lugar apartado do universo, onde os espíritos ficam lá separados, não. A nossa pátria espiritual é aqui, é uma outra dimensão. Esses mundos, o mundo espiritual e o material, eles se interpenetram. Então, nenhum espírito vai para longe de nós quando nós estamos desencarnados. Nós permanecemos normalmente na mesma região onde nós estivemos enquanto encarnados. Mas esses espíritos desencarnados têm a possibilidade de se comunicar conosco. E quando se comunicam, é importante que a gente conheça a metodologia, que a gente conheça os caminhos, a forma de identificar se esses espíritos eles são bem intencionados, se eles têm boa intenção, se são espíritos evoluídos, esclarecidos, ou se são espíritos mistificadores. No capítulo anterior a gente falou sobre charlatanismo, os charlatões encarnados. Mas existem também os charlatões desencarnados, porque ao desencarnarmos, desencarnamos exatamente como estamos aqui, com todas as características, com todas as qualidades, com todos os defeitos. Então, desde que todos os defeitos da humanidade são encontrados entre os espíritos, não é possível deixar de haver a mentira e o ardil. Vamos lembrar, mais uma vez, estamos num planeta de expiações e provas, num planeta onde predomina a maldade, e nós estamos muito longe da evolução. Então, desde que todos os defeitos da humanidade são encontrados entre os espíritos, não é possível deixar de haver a mentira e o ardil entre os próprios espíritos desencarnados. Alguns não têm o mínimo escrúpulo em se apresentarem sobre nomes muito respeitáveis, a fim de inspirarem maior confiança. Devemos, então, abster-nos de acreditar de modo absoluto na autenticidade de todas as assinaturas deixadas pelos espíritos. Uma das grandes dificuldades do espiritismo prático é a identidade. Por vezes, impossível é estabelecê-la, principalmente no caso de espíritos superiores, que viveram em épocas muito remotas. Entretanto, muitos dos que se manifestam não têm nomes para nós. Então, para fixarem as nossas ideias, podem adotar o nome de um espírito conhecido e do seu próprio nível. Assim, se um espírito se comunicar dizendo-se, por exemplo, São Pedro, nada prova que seja realmente o apóstolo do mesmo nome. Tanto pode ser, quanto pode ser outro da mesma ordem, ou ainda um enviado seu. Em tais casos, a questão da identidade é absolutamente secundária e seria pueril ligar-lhe maior importância. Importante é a natureza do ensinamento. Importante é saber se é bom ou mal, digno ou indigno de quem o assina, se o autor aceitaria ou não. Este é o problema. Então, se um determinado espírito se manifesta
com esclarecimentos, com informações, com orientações de teor elevado, de moral elevada, que assina lá com o nome conhecido nosso, pouco importa, na verdade, quem faz a assinatura. O que importa é a qualidade da mensagem que nós estamos recebendo. Não importa quem seja o portador dela. Isso é que é importante. Muitas das vezes, um determinado espírito elevado, já que se encontra numa escala evolutiva elevada, ele pode se manifestar com mensagem maravilhosa, mas é um espírito desconhecido. Simplesmente um espírito que galgou os degraus da evolução, mas se ele falar que é o José, o Manuel, o Joaquim, pouco impacto terá. Mas ele pode, por exemplo, adotar um nome conhecido, como sugere aqui o próprio texto, São Pedro. Pelo simples fato de falar que é São Pedro, as pessoas já vão aceitar mais a mensagem. É isso que o texto quis dizer. Então, a identidade propriamente dita, a assinatura é o que menos importa. Verifica-se mais facilmente a identidade quando se trata de espíritos contemporâneos, cujos hábitos e cujo caráter eram conhecidos, de vez que é por esses hábitos, por essas peculiaridades da vida privada, que a identidade se estabelece com mais segurança. E por vezes até de modo incontestável. Chico Xavier, uma manifestação com uma mensagem de teor elevado, de cunho moral elevado, se é assinada por Chico Xavier, automaticamente nós vamos dar uma maior credibilidade a essa mensagem. Mas se ela vier com uma linguagem extremamente rebuscada, se ela vier com adjetivos fora do costume comum e com palavras difíceis de compreender, e for assinada como Chico Xavier, a gente vai desconfiar. Não, peraí, Chico não falava assim, não. O linguajar do Chico era um linguajar simples, era um linguajar compreensível por todos. Então, a gente vai falar, puxa vida, está diferente do que a gente via. Então, por isso que o texto disse, verifique-se mais facilmente a identidade quando se trata de espíritos contemporâneos. A gente conviveu, ou viu falar, ou presenciou, de alguma forma, o modus operandi, como aquela pessoa agia na vida. Então, desencarnou, vem com o mesmo vocabulário, a mesma forma, a mesma entonação, a gente identifica mais facilmente. Aqui tem uma observação interessante, que é a sugestão de consulta do Livro dos Médiuns, no capítulo 28, Charlatanismo e Embuste, Médiuns Interesseiros, Fraudes Espíritas. E também sugere uma consulta na Revista Espírita, de 1862, na página 52, e aborda também essa temática. Ao evocar-se um amigo ou um parente, o que interessa é a personalidade. Então é muitíssimo natural que se procure estabelecer a identidade. Entretanto, os meios geralmente empregados para tal fim por aqueles que só imperfeitamente conhecem o Espiritismo não são suficientes e podem induzir ao erro. A identidade do Espírito é revelada por inúmeras circunstâncias, que se patenteiam nas comunicações. Nelas ele reflete os seus hábitos, a sua linguagem, o seu caráter e até mesmo expressões familiares. Revela-se ainda nos detalhes íntimos em que espontaneamente participa com as pessoas que lhe são queridas. São essas as melhores provas. Entretanto, é raro que responda às perguntas diretas feitas a esse respeito, principalmente quando tais perguntas partem de criaturas que não lhe são indiferentes, o que interrogam por curiosidade ou visando obter provas. O espírito prova sua identidade como quer ou como pode. Isso depende do gênero de mediunidade do seu intermediário. Por vezes, tais provas são abundantes. O mal está em querer-se que o espírito as dê conforme deseja o evocador. Nesse caso, ele recusa sujeitar essas exigências. O espírito tem um livre-arbítrio. Não tem como a gente mandar nele. Ele faz aquilo que ele deseja. Com relação às referências pessoais para a identificação, é fácil a gente encontrar, até mesmo na internet, centros espíritas sérios no Brasil, que
fazem a psicografia, que trabalham com a psicografia de entes queridos. Cartas consoladoras, tem inclusive uma página no próprio YouTube que chama-se Cartas Consoladoras, onde as pessoas vão até o centro espírita e pedem a psicografia de entes queridos. Quando é possível essa psicografia, o espírito, percebendo o ente querido presente ali no centro, ele manifesta-se e, naquele momento, ele expressa características, peculiaridades, hábitos que lhe eram comuns quando era encarnado, trazendo assim, mostrando para aquela pessoa que veio buscar aquela comunicação a autenticidade, utilizando palavras, utilizando alguns termos, comentando de algumas peculiaridades e intimidades. É assim que ele se identifica. Ok? Gostou? Continua acompanhando a gente por aqui e nós vamos falar mais a respeito. Curta, compartilhe e esteja conosco. Obrigado.